domingos temos estudado a carta de Tiago, uma carta extremamente atual, uma carta necessária para a igreja contemporânea, uma carta que nos orienta de forma prática a viver o nosso cristianismo com sabedoria, e como precisamos de sabedoria para viver os dias de hoje. E esse é um livro extremamente prático. Em outra pregação que eu fiz ainda no livro de Tiago, eu mencionei que Tiago ele é muito semelhante ao livro de Provérbios, porque trazem ensinos muito práticos sobre a nossa vida, como é que nós devemos nos portar. E por isso o livro de Tiago ele é um livro onde nós podemos aprender muito, sim, com doutrinas, mas principalmente com a prática. É um livro que tem princípios práticos. Tiago está preocupado com a prática do cristianismo. Para ele não basta ter apenas um credo, uma profissão de fé, mas é preciso viver de forma digna. E desde o capítulo 1 até o final do livro, Tiago ele vai bater nessa tecla sobre a questão de viver a nossa fé de uma forma prática. O livro de Tiago, como um todo, ele fala sobre a fé. Por isso que o nosso tema geral da carta é a fé verdadeira. E nós queremos, através dessa carta, estar trazendo um ensino prático para a igreja, da forma como devemos nos portar e quais são os princípios que nós podemos trazer para a nossa vida e aplicarmos em nosso dia a dia. Até aqui nós temos falado nessa carta, se esse negocinho aqui funcionar, não está passando aqui, talvez passe lá na mesa. Aí, vamos ver se está funcionando. Ok, até aqui nós temos conversado a respeito desse livro, que a fé verdadeira, no capítulo 1, versículo de 1 até o versículo 12, ela persevera nas tribulações. E lembra que na mensagem que falamos a respeito desse tema, desse assunto, nós vimos sobre a questão de problemas, de dificuldades, de tribulações que todos nós passamos. A nossa fé ela é provada. Nós somos provados através das dificuldades que nós passamos, mas a fé verdadeira, ela persevera, ou seja, ela pode até se abater, mas ela não é derrotada, porque a fé verdadeira, ela persevera nas tribulações. Depois nós falamos que a fé verdadeira, ela resiste à tentação. É fato que nós seremos tentados, é fato que eu e você vamos passar por isso, vamos ser tentados, mas a fé verdadeira, ela resiste à tentação. E também no domingo passado nós falamos que a fé verdadeira obedece à palavra de Deus. E se tem um versículo que dá para resumir o texto do domingo passado, para mim se encontra no versículo 22, que é Tiago capítulo 1, versículo 22. Quando ali ele diz: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes. Isso para mim chama muito a minha atenção. E isso para mim, esse versículo, ele é um versículo que ele bate forte. Ele é um versículo que me exorta muito. Porque não adianta eu entender da Bíblia, não adianta eu ser um expert na Bíblia, não adianta eu compreender todas as doutrinas, não adianta eu saber fazer a ligação do Velho com o Novo Testamento. Mera informação. Eu tenho que praticar esses ensinos. Por isso Tiago ele é enfático: tornai-vos, pois, praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Mas quantas vezes nós somos ouvintes apenas, na verdade, irmãos? Eu estou falando isso para mim também. Quantas vezes somos apenas ouvintes? Quantas vezes conhecemos de cor versículos e mais versículos? Mas tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Sabe por quê? Porque se nós não praticarmos a palavra de Deus, mas apenas ouvirmos a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós vamos nos enganar a nós mesmos. Nos enganamos a nós mesmos. Achamos que estamos bem espiritualmente, achamos que estamos crescendo, achamos que estamos agradando ao Senhor, achamos que estamos caminhando no caminho da santidade,
mas temos que praticar a palavra de Deus. Como é que eu pratico a palavra de Deus? A palavra de Deus diz que eu tenho que buscar a santidade na minha vida, eu tenho que praticar isso. Trazendo para coisas bem mais práticas, a Bíblia diz que eu não posso mentir, então eu não devo mentir. Para ser mais prático, a Bíblia diz que eu não posso roubar, eu não devo roubar. A palavra diz que eu tenho que amar o meu próximo, então eu não posso odiar o meu próximo. A palavra diz que eu tenho que meditar nas Escrituras. A palavra diz que eu tenho que orar pelos outros. Isso é praticar a palavra de Deus. Isso é torná-la prática na minha vida. Ou seja, eu olho para o ensino dela, eu olho para aqueles conceitos que são falados a respeito da minha vida e eu coloco em prática. Opa, a Bíblia diz que eu não posso mentir, eu não posso mentir. A Bíblia diz que eu tenho que congregar, eu tenho que congregar, irmãos. A Bíblia não diz, se você for abrir lá em Hebreus 10, versículo 24 e 25, olha, quando vocês tiverem vontade, vocês congreguem. Quando vocês quiserem, quando o tempo estiver bom, vocês congreguem. É isso que o autor de Hebreus fala. Não deixai-vos de congregar. Mas se eu quero praticar a palavra de Deus, eu tenho que praticar isso na minha vida. Não é verdade? Mas é difícil. Então, esse versículo que Tiago fala sobre a questão de nós praticarmos a palavra de Deus, é um versículo que mexe com a gente, pelo menos deveria. E basicamente nós tratamos sobre isso, que a fé verdadeira, ela obedece a palavra de Deus em toda a sua extensão, em tudo que compreende a palavra de Deus. O texto que nós vamos entrar hoje, aqui no livro de Tiago, terminando o capítulo 1, falando a respeito da obediência à palavra de Deus. Agora então nós vamos entrar no capítulo 2, que é um dos textos mais importantes da Bíblia. O capítulo 2 de Tiago, ele é um dos capítulos mais importantes da Bíblia. Interessante que muitos estudiosos não conseguiram entender esse capítulo. Muitos estudiosos da Bíblia não conseguiram compreender o que é que Tiago está falando aqui, ou o que é que ele quer dizer com o que ele escreve aqui nesse capítulo. Esse é um capítulo que traz muita polêmica, porque é nesse capítulo que há o debate sobre fé, que Paulo defende ao longo dos seus escritos, e obras, que é o que Tiago fala nesse capítulo. E aqui começa a polêmica. Lutero, um grande homem, um grande cristão, ele pensou que Tiago estivesse contradizendo Paulo. Lutero, ele pensou, opa, tem coisa errada aqui, porque Paulo fala uma coisa e Tiago fala outra coisa, alguém está errado aqui. Lutero pensou dessa forma. Sabe por quê? Olha o que diz lá em Romanos 3:28. Aqui o apóstolo Paulo, nesse versículo, ele vai dizer o seguinte. Esse negócio aqui. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Isso aqui é o que Paulo está falando. Teologia de Paulo. Olha o que Tiago fala, lá em Tiago 2:24. Vês então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. Um diz que o homem é justificado pela fé e o outro diz que o homem é justificado pelas obras. E aí Lutero diz, esses caras aí estão se contradizendo. Alguém está errado. Porque se um diz que o homem é justificado pela fé, o outro diz que o homem é justificado pelas obras, como é que pode isso fazendo parte da mesma Bíblia, do mesmo texto sagrado? Alguém está se contradizendo, e Lutero pensava assim. Tanto que Lutero chamou o livro de Tiago como carta de palha. Ele sentiu que essa carta ela não tinha o peso do Evangelho. Agora, irmãos, será que há contradição? Será que ambos estão se contradizendo? Ora, é óbvio que não. Porque se assim fosse, então, por favor, vamos fechar a Bíblia e ir embora, passar a chave lá naquela porta e não precisamos mais congregar. Não é verdade? Porque se a Bíblia se contradizer em um só ponto, em um ponto só, ela perde toda a sua autoridade. Por isso, irmãos, Paulo e Tiago não estão se contradizendo. Na realidade, um está complementando o outro. Porque Paulo, ele fala da causa da salvação, que é a justificação pela fé,
enquanto que Tiago fala que a evidência da salvação são as obras. Ou seja, Paulo ele olha para a causa da salvação e ele fala da fé. E Tiago ele olha para a consequência da salvação, ele fala das obras. Nossa salvação é pela fé. A consequência da nossa salvação são as obras. Quer ver mais um texto? Quando Paulo está falando lá em Efésios 2, 8 a 10, quando ele diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se orgulhe. Pois somos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nela. Então Paulo aqui nesse texto, ele está concordando com Tiago. Paulo aqui nesse texto, ele está dizendo exatamente o que Tiago falou lá em Tiago 2,24. Porque Paulo está dizendo que nós somos salvos pela graça por meio da fé. E uma vez salvos pela graça por meio da fé, nós somos criados para quê? Para andarmos em boas obras. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente, ou em outra tradução, que fala que nós somos, que essas obras foram preparadas por Deus para que andássemos nelas. Então não há contradição entre aquilo que Paulo escreve, entre aquilo que Tiago escreve. Um outro estudioso da palavra de Deus, Calvino, ele diz que a salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não vem só. A salvação é só pela fé, mas a fé salvadora não vem só, porque ela se evidencia pelas obras. A questão então a questão levantada por Paulo era: como a salvação é recebida? E a resposta é: pela fé somente. A pergunta de Tiago era: como essa fé verdadeira é reconhecida? E a resposta é: pelas obras. Ou seja, nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para realizar boas obras. Assim, irmãos, Tiago e Paulo não estão se contradizendo, mas se completando. Nós somos justificados diante de Deus pela fé, e somos justificados diante dos homens pelas obras. Deus pode ver a nossa fé, mas os homens podem ver nossas obras. Com essa pequena introdução aqui, nós vamos passar agora para o capítulo 2. E vamos afirmar nesse capítulo que a fé verdadeira, ela se manifesta através das obras. A fé verdadeira, ela se manifesta através das obras. E para isso nós vamos considerar o capítulo 2, versículo 1 até o versículo 13. Primeiramente, esse capítulo eu iria pregá-lo todo ele. Mas ele é um capítulo longo, são 26 versículos. E eu achei que expor Tiago, capítulo 2, o capítulo inteiro, numa pregação, primeiro, isso seria difícil, isso seria também, de uma certa forma, se tornaria uma pregação muito longa e, quem sabe, até muito superficial. Porque em 45 minutos você abordar um capítulo inteiro com a profundidade de ensino que tem aqui, eu teria que correr tanto, eu teria que passar por cima de tantos conceitos para poder pregar o capítulo todo. Então tomei a decisão de pregar esse capítulo em 2 vezes. E hoje nós vamos falar da primeira parte, que envolve o versículo de 1 a 13, e no domingo que vem então eu quero expor a segunda parte desse capítulo, onde vai falar especificamente sobre fé e obras. E aí sim nós vamos tratar de forma mais específica sobre isso. Tiago ele fala no capítulo 1 que nós nascemos da palavra de Deus, capítulo 1, versículo 18, versículo que nós já consideramos, pois segundo o seu querer ele nos gerou pela palavra. Então Tiago fala que nós nascemos da palavra, nós ouvimos a palavra, versículo 19, nós acolhemos a palavra, versículo 21, e também ele diz que nós devemos praticar a palavra, versículo que nós já lemos anteriormente. Ouvir a palavra e falar da palavra não substitui o praticar a palavra de Deus, como eu já mencionei antes. Apenas ter uma confissão de fé não substitui o praticar a palavra de Deus. Isso Tiago fala, mas Paulo já falava isso. Quando estudamos o livro de Efésios, Paulo já dizia sobre isso, que nós devemos estar vivendo de forma digna do Evangelho. E consideramos naquela oportunidade que o viver de forma digna do Evangelho é viver o Evangelho na sua plenitude.
é o obedecer a palavra, é o andar com Cristo, é o caminhar em santidade. E Tiago, ele também vai exatamente nesse contexto. É interessante ver como Tiago, ele mostra que a maneira como nós nos comportamos com as pessoas indica o que realmente nós cremos sobre Deus. Irmãos, a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, a maneira como nós nos comportamos com as pessoas, vai mostrar como é que nós, ou o que é que nós cremos a respeito de Deus. É isso que o Tiago vai falar aqui no capítulo 2, essa primeira parte. É isso que nós vamos estar vendo agora. Nós não podemos separar o relacionamento humano de comunhão com Deus. Por isso, nesse texto de Tiago 1-13, que é a primeira metade do capítulo 2, Tiago ele condena a prática de fazer acepção de pessoas. Tiago simplesmente ele condena. Quando ele já, no versículo 1, ele diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. O que é fazer acepção de pessoas? Fazer acepção de pessoas é: eu gosto do Valdir, mas eu não gosto do Tiaguinho. Fazer acepção de pessoas é eu andar com o Lucas, mas eu simplesmente ignorar o Vilmar. É eu gostar de alguém e não gostar de outro alguém. Eu faço acepção, eu escolho somente aqueles que eu quero andar junto. Só não esqueçam que nós somos irmãos em Cristo. O que nos une não é aquilo que nós gostamos um do outro. O que nos une é a nossa fé em Cristo Jesus. Eu tenho defeitos, cada um de vocês tem seus defeitos, e nós temos que aprender de forma madura a lidar com essa situação. Eu não posso fazer acepção de pessoas. Infelizmente, isso acontece dentro das igrejas, é verdade. Isso não acontece só aqui, acontece em várias igrejas evangélicas. Inclusive igrejas chegam a se dividir por causa disso. Inclusive igrejas chegam a quebrar, a rachar por causa da acepção de pessoas. De novo, retorna lá para o versículo 22 do capítulo 1. Não adianta eu praticar a palavra de Deus, ou melhor, não adianta eu ouvir a palavra de Deus se eu não pratico ela. Se a Bíblia diz aqui, Tiago está dizendo: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Tiago está dizendo: gente, aqui ó, a fé de vocês em Cristo Jesus, ela não pode ser vivida da forma como vocês estão vivendo. Não pode haver acepção entre vocês. Isso não quer dizer que nós vamos viver todo mundo abraçado, todo mundo junto. Não é isso. Nós podemos ter unidade entre nós, mesmo em meio à diversidade. Na verdade, podemos ter unidade, mesmo em meio à diversidade. Não precisamos todos ter a mesma cabecinha pensando a mesma coisa. Mas nós podemos sim ter um relacionamento baseado em Cristo Jesus. Não é verdade? Não podemos fazer acepção de pessoas. O favoritismo ele é inteiramente alheio ao exemplo de Jesus e aos ensinamentos do Novo Testamento. Tiago diz que nós podemos testar a nossa fé pela maneira como nós tratamos as pessoas. A forma que nós vamos tratar as pessoas vai ser um teste para a nossa fé. Irmãos, aqui nesse texto eu vejo pelo menos 4 pontos importantes que Tiago fala a respeito da verdadeira fé. E o primeiro ponto importante que eu quero destacar é que a fé verdadeira ela é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas. A fé verdadeira ela é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas. Antes de fazermos a leitura dos versículos, eu gostaria que nós estivéssemos orando. Pai, muito obrigado mais uma vez, a tua palavra está aberta. Queremos orar e pedir que o Santo Espírito possa estar trabalhando em nossa vida, nos dando um entendimento a respeito daquilo que aqui está escrito, para que possamos aprender, para que possamos praticar em nossa vida. Obrigado pela liberdade que temos, obrigado, Deus, pela tua palavra que é viva e eficaz. Por isso nós queremos orar e agradecer em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura desses versículos aqui. Tiago capítulo 2, versículo de 1 a 4. E o texto diz: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se portanto entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo,
E entrar também algum pobre andrajoso e tratar-se com deferência ao que tem os trajes de luxo, ele disser-lhes: tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Observe que a saudação, meus irmãos, quando Tiago aqui ele está escrevendo a sua carta, quando ele coloca essa saudação, meus irmãos, no versículo 1, ele deixa claro que esta admoestação, ele deixa claro que esta exortação é dirigida a cristãos. Portanto, se é dirigida a cristãos, é porque estava acontecendo esse problema no seio daquele grupo, daqueles irmãos. Estava acontecendo, estavam enfrentando esse problema de acepção de pessoas. Favoritismo e acepção de pessoas não são atitudes de um cristão. Pessoas que vivem dessa forma, pessoas que realmente fazem a acepção, ou pessoas que têm favoritismo por um ou por outro, isso não é uma atitude cristã. Tiago ele descreve isso acontecendo através dessa ilustração aqui, do versículo 2 a 4, quando ele fala que dois visitantes entram na igreja, um rico e um pobre. Oferecer maiores privilégios ao rico e desprezar o pobre é negar a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, porque não pode haver discriminação. Sabe, irmãos, Cristo ele não valorizava as pessoas pela cor da pele, pela beleza das roupas ou pelo dinheiro. Jesus não julgava as pessoas pela aparência. Lembra lá naquele texto de Mateus 8, de 1 a 4, quando Cristo ele cura o leproso? Sabe que o leproso na época era alguém marginalizado, era alguém que não podia viver em comunidade. Era alguém, entre aspas, era alguém nojento, por causa da sua condição física. Todos os leprosos, eles viviam à margem, eles tinham que viver longe, porque ninguém queria se relacionar com eles. Mas Cristo, nesse texto aqui de Mateus 8, de 1 a 4, ele não só vai lá ter um relacionamento com esse leproso, como a palavra diz que Jesus toca nesse homem. Toca nesse homem. Enquanto muitos faziam a acepção, não queriam conversa, não queriam estar junto com aquele leproso por ser leproso, porque se fosse alguém muito rico, certamente estaria cheio de gente ao redor, mas como era um leproso, ele era alguém marginalizado. E Cristo dá o exemplo, porque Cristo vai lá e toca nesse homem, e ele fica curado da sua lepra. Jesus, sendo o Senhor da glória, ele se fez pobre, habitou entre nós. Ele acolheu ricos, Cristo acolheu pobres, religiosos, publicanos, doentes, crianças, israelitas, gentios, enfim, mesmo sendo divino, isto é Deus, Cristo acolheu a todos, sem fazer acepção de pessoas. A palavra de Deus nos orienta a não julgarmos as pessoas pela aparência. João vai falar isso lá em João 7,24, quando diz: não julgueis pela aparência, mas julgai de maneira justa. Alguns dizem assim: cuidado, não julga, porque com a maneira com que julgar, será julgado. Irmãos, esse não é o ensino bíblico, porque a Bíblia diz que nós podemos julgar, sim. Nós podemos julgar. Agora a Bíblia diz que nós não podemos julgar pela aparência, mas podemos julgar de forma justa, não segundo a nossa justiça, mas a justiça de Deus. Então esse papo de que, cuidado, não podemos julgar as pessoas, esse não é o ensino bíblico. Nós não podemos julgar pela aparência, mas podemos julgar de maneira justa, não com a nossa justiça, mas com a justiça de Deus. Então Tiago ele está falando a respeito de o cuidado que devemos ter com a questão da discriminação, o cuidado que nós devemos ter com a questão da acepção de pessoas, de ficarmos julgando, fazendo essa acepção, porque um é mais rico, outro é mais pobre, um se veste melhor, outro não. Não é dessa forma que o cristão ele deve viver. Como é que nós temos lidado com essa questão em nossa vida? Como é que nós temos tratado as pessoas? Como é que nós temos nos relacionado com as pessoas?
E aqui sim, eu quero trazer para nós, como corpo de Cristo local, mas eu quero estender isso também aos nossos relacionamentos, sejam eles profissionais ou sejam eles familiares, mas eu quero primeiro começar trazendo aqui para nós, para a nossa Jerusalém, para o nosso círculo aqui. Como é que nós temos tratado os irmãos? Como é que nós temos nos relacionado com os irmãos? Será que há acepção entre nós? Será que isso é detectado em nosso meio? Será que se Tiago viesse aqui à frente trazer essa mensagem, ele em pouco tempo participando do nosso meio, ele veria isso acontecendo? Será que somos grosseiros e rancorosos? Tratamos as pessoas de forma grossa? Tratamos as pessoas com rancor? Aquela ideia de que não, pisou no meu carro, fez para mim, não tem risco do mapa, não tem perdão não. Pisou na bola comigo, não tem perdão. Será que é assim que nós tratamos as pessoas? Grosseiros e rancorosos? Será que, quem sabe, nós somos parciais nos relacionamentos? Eu escolho o grupo que eu quero andar. Eu seleciono as pessoas com quem eu vou estar estabelecendo comunhão. Será que é essa forma que nós lidamos? Será que você faz acepção de pessoas? Eu fiquei pensando muito nessa última pergunta e aplicando a minha vida. Será que eu gostaria de ser tratado da mesma forma que eu trato os outros? Você gostaria de ser tratado da mesma forma que você trata os outros? Muitas vezes de forma imparcial, muitas vezes de forma discriminatória, muitas vezes fazendo acepção de pessoas, muitas vezes escolhendo quem vão ser aqueles que eu vou me relacionar. Será que gostaríamos de ser tratados da mesma forma que nós tratamos as pessoas? Tiago ele é muito claro na sua exortação àqueles irmãos. Tiago ele é muito claro quando ele traz o exemplo aqui, falando nesse contexto para aquele grupo de cristãos dispersos. Esse é o primeiro ponto importante que eu vejo, que nós precisamos saber a respeito da fé verdadeira. Ou seja, nós não podemos ter relacionamentos imparciais com as pessoas. Acepção de pessoas não é uma atitude cristã. Se eu e você praticamos isso na nossa vida, nós estamos errados. Nós precisamos rever a forma que nós estamos vivendo o nosso cristianismo. Isso não é cristianismo. O segundo ponto importante que eu vejo é que a fé verdadeira ela é obtida somente pela graça de Deus. A fé verdadeira ela é obtida somente pela graça de Deus. Essa fé verdadeira que é proveniente da salvação em Cristo Jesus é somente pela graça de Deus. Paulo também já falava isso lá no livro de Efésios, quando ele fala que pela graça sois salvos, lá em Efésios 2,5. Aqui no versículo 5, vamos fazer a leitura, versículo 5 até o versículo 7, Tiago aqui então ele diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Versículo 5, aqui Tiago, ele fala sobre a soberana escolha de Deus. Nós já falamos sobre isso, já falamos sobre a questão da doutrina da eleição, a escolha de Deus por pessoas que são salvas, já tocamos nesse ponto aqui, mas no versículo 5 aqui, Tiago, ele exatamente está falando sobre isso. Ele fala sobre a soberana escolha de Deus. Quando ele usa essa expressão, não escolheu Deus, ele está se referindo ao ato soberano de Deus em escolher alguns para a salvação. Irmãos, a salvação ela não está baseada em mérito humano, nem em nossas obras, nem em nossas riquezas. A salvação ela não é comprada, ela não é merecida. E o versículo que nós lemos em Efésios 2, de 8 a 10, aquele texto que eu projetei antes,
deixa bem claro isso. Isso por si só, irmãos, tem que causar em nosso coração que a cada dia, quando nós nos levantamos, nós temos que agradecer a Deus por tão grande salvação. Afinal de contas, por que é que Deus me escolheu? Afinal de contas, por que é que eu sou salvo em Cristo Jesus? O que é que Deus viu em mim que Ele quis me salvar? A resposta é nada. A resposta é graça. Deus nos salvou por graça. A salvação, ela não é merecida. Você não é salvo porque merece essa salvação, mas você é salvo pela graça de Deus. A escolha de Deus para a salvação, ela não está baseada no que temos. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 a 29. E aqui de novo o apóstolo Paulo, trazendo um ensino para aquela igreja ali em Corinto. Ele diz no versículo 26, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 até o versículo 29. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Salvação é somente pela graça de Deus. Por isso Tiago, ele fala sobre a questão do pobre e do rico nos versículos 5 a 7. Deus não vai salvar alguém por aquilo que ele tem, ou se ele tem posses, ou se ele é rico ou não. Não é por causa disso que a pessoa é salva. Também Tiago não está dizendo que um rico não pode ser salvo, mas sim que nós não devemos tratar as pessoas conforme o seu status social. Deus, por causa da sua graça e soberania, Ele ignora muitas coisas. Deus, por causa da sua graça e soberania, Ele ignora, por exemplo, diferenças nacionais. Ele salvou Cornélio, que era um centurião romano. Deus ignora diferenças sociais. Deus, ele salva tanto senhores como escravos, o exemplo de Filemão e Onésimo. A escolha de Deus para a salvação, ela não está baseada em nossos méritos. É possível uma pessoa ser pobre nesse mundo e rica na eternidade? O contrário também é verdadeiro. Nossa salvação é somente pela graça. O terceiro ponto importante aqui sobre a fé verdadeira é que ela nasce da palavra de Deus. A fé verdadeira, ela nasce da palavra de Deus. E aí nos versículos 8 até o versículo 8 até o versículo 11, Tiago, ele vai dizer o seguinte, no versículo 8: se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. A fé verdadeira nasce da palavra de Deus. Tiago, ele já expressou isso lá no capítulo 1, versículo 18, quando ele diz que nós somos gerados pela palavra. Agora aqui nos versículos de 8 a 11 ele vai falar da lei, que é a palavra de Deus. Em essência, a palavra de Deus, ela fala a respeito do amor ao próximo. A questão não é quem é o meu próximo, mas para quem eu posso ser o próximo. O amor, ele é cumprimento de toda a lei. Amar é tratar as pessoas como Deus nos trata. Ou seja, nós precisamos sim estar amando as pessoas nas suas dificuldades, amando as pessoas nas suas imperfeições, aceitando as pessoas da forma como elas são. Precisamos praticar isso em nosso meio.
Tratar o rico diferente como se trata o pobre constitui uma transgressão da lei. E aqui Tiago ele vai falar sobre isso, quando ele cita: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Essa prescrição, ela é chamada de lei régia, porque foi dada pelo rei e governa outras leis. Tiago diz que se nós observarmos a lei régia, nós fazemos bem, mas se fizermos acepção de pessoas, nós cometemos pecados, somos então arguidos pela lei como transgressores. É interessante porque o sacerdote e o levita, eles tinham uma fé ortodoxa, mas eles falharam em viver, em não amar o próximo. Eles falharam muitas vezes em estar julgando o próximo de forma, muitas vezes, pela aparência, e não no julgamento justo. O texto de Lucas 10, não precisam abrir, mas Lucas 10, versículo 31 e 32, o contexto desses versículos está falando do bom samaritano, falando do samaritano onde ele teve suas dificuldades, e no versículo 31 e 32 diz que passa o sacerdote, olha a situação e passa de longe, passa o levita, olha aquela situação e passa de longe. Ambos tinham uma fé ortodoxa, ambos conheciam a palavra, mas ambos não praticaram a palavra, não praticaram a lei que dizia que devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Quem não ama é transgressor da lei, e se tropeçarmos em um único ponto, somos culpados da lei inteira, como Tiago fala aqui no versículo 10. Nossa fé, irmãos, nasce da palavra de Deus. Nossa fé nasce da palavra de Deus, e essa fé ela deve nos levar a obedecer a Bíblia, como por exemplo, amar ao próximo sem fazer discriminação entre as pessoas. O restante do nosso texto aqui, Tiago ele vai falar a respeito agora de que a fé verdadeira ela será provada no dia do juízo. Ele vai trabalhar agora aqui um pouco, escrevendo lá para aqueles irmãos, falando a respeito do juízo. E o versículo 12 e 13, então, ele diz o seguinte: falai de tal maneira e de tal maneira procedei com aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Como cristãos, nós não estamos mais sob a servidão da lei, mas sob a lei da liberdade. Ou seja, temos a liberdade de fazer o que é certo. Interessante porque a lei de Moisés, ela exigia que nós amássemos nosso próximo, mas não nos dava poder para isso. E quando nós falhávamos, éramos condenados. No regime da graça, nós recebemos poder para amar o próximo, somos recompensados quando nós obedecemos. Aqui no versículo 12, Tiago diz que nós devemos falar e proceder da mesma forma. O modo de viver, ele deve ser coerente com o modo que nós falamos. É exatamente isso que Tiago vai falar no versículo 12. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei. Falar de tal maneira e de tal maneira procedei como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Em outras palavras, remetemos novamente para Tiago 1,18, a questão do praticar a palavra de Deus. Ou seja, devemos viver aquilo que nós expressamos, devemos viver aquilo que nós cremos. A nossa doutrina, a nossa fé, ela não pode ser só algo teórico, mas ela tem que ser algo prático em nossas vidas. A nossa fé ela vai ser provada no dia do juízo. No versículo 13, Tiago fala que o juízo ele é sem misericórdia para quem não usou misericórdia. O versículo 13 ele deve ser entendido no contexto que Tiago ele está falando para cristãos. O que está em questão aqui não é o castigo eterno, não é perda de salvação, não é isso que Tiago está se referindo aqui. Essa pena ela já foi paga de uma vez por todas na cruz do Calvário. Nesse ponto, Tiago fala de como Deus nos considera seus filhos e como assim Ele nos trata nesse mundo. Se nós não demonstrarmos misericórdia com os outros, nós não andaremos em comunhão com Deus e sofreremos as consequências dessa condição. Ou seja,
professor Carlos Oswaldo, ele diz que ceder ao preconceito ou ceder à discriminação resulta em condenação divina, que nesse contexto significa disciplina temporal. Na última pregação eu já falei um pouco sobre a questão da disciplina, como Deus trabalha muitas vezes na vida de seus filhos a discipliná-los. A ideia geral por trás desses versículos parece indicar que o julgamento que merecemos será substituído por misericórdia. Eu fiquei pensando, mas o que vai ser julgado? Ou mas nesse julgamento, o que vai ser julgado? E dentro do próprio texto existem algumas coisas que nós podemos perceber. Como, por exemplo, esse julgamento que será julgado nossas palavras de acepção, versículo 13 que nós já lemos, e se tratares com deferência o que tem em trajes de luxo, e lhe disserdes, tu assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui abaixo do estrado dos meus pés. Então aqui nossas palavras de acepção, nossas palavras de desprezo, vai falar também dentro do próprio texto, no versículo 6, vai falar sobre as nossas palavras frívolas, e aqui nós já vamos lá não precisamos abrir, mas em Mateus, capítulo 12, versículo 33, vai falar das palavras frívolas, e o próprio Tiago vai falar das nossas atitudes, como por exemplo, falta de misericórdia, aqui no versículo 13. Sim, precisamos estar seguros daquilo que nós estamos praticando. As doutrinas que nós defendemos, elas têm que se tornar práticas na nossa vida. Aquilo que eu creio não pode ser algo apenas teórico, não pode ser apenas um conhecimento. Aquilo que eu creio a respeito de Deus tem que ser algo prático em nossa vida. Aquilo que como igreja nós professamos, nós temos que praticar. Se nós como igreja nós dizemos que nós amamos o nosso próximo, isso tem que começar primeiramente em nosso meio. Se nós como igreja nós defendemos que nós temos que ser pessoas amorosas para com o nosso próximo, isso tem que começar em nosso meio. O que é que diz lá em João 12, versículo 33, 34? Qual é o mandamento que Cristo nos dá? Como é que nós vamos ser conhecidos como discípulos de Cristo? É pelo amor. E é pelo amor vivido entre nós. Isso é o que vai fazer a diferença naquilo que nós pregamos. Não é se a igreja está bonita, não é se a igreja está bem decorada, não é se os cânticos são maravilhosos, não é se a pregação é eloquente ou não, não é por causa disso. Mas nós vamos ser conhecidos como discípulos de Cristo se nós praticarmos o amor entre nós. E o praticar o amor entre nós, muitas vezes vai precisar sim eu deixar de lado meu orgulho, vai precisar sim eu deixar de lado algumas coisas que eu tenho praticado, que não condiz com a fé que eu tenho proferido. Então, Tiago ele deixa bem claro isso, a questão de não fazer discriminação, não fazer acepção de pessoas. Para encerrar, o profeta Jonas, ele tinha uma maravilhosa teologia, mas ele odiou as pessoas, ele estava irado com Deus, quando Deus manda ele para mim, lá em Jonas 4, de 1 a 11, a sua vida ela não estava de acordo com a sua fé, mas estava em desarmonia com a sua conduta. A fé verdadeira se manifesta através das obras. Por isso que Tiago diz que nós devemos sim praticar as obras. Por isso que é importante as obras na vida do cristão. Paulo diz que nós somos justificados mediante a fé, mas a consequência da nossa salvação é mostrar as obras. A fé verdadeira, ela é conhecida pelo relacionamento imparcial com as pessoas, sem acepção de pessoas. A fé verdadeira, ela é obtida somente pela graça de Deus. Não há nenhum mérito humano nisso. A fé verdadeira, ela nasce da palavra de Deus. Paulo vai falar que, inclusive, a fé que nós temos não é nossa, é um dom de Deus. E por último, a fé verdadeira será provada no dia do juízo. Que nós possamos fazer uma avaliação da nossa vida para verificarmos se nós estamos discriminando pessoas, se nós estamos tratando as pessoas de forma que a palavra diz que nós devemos tratar. A exortação que Tiago traz aqui para esses irmãos é: não façam acepção de pessoas. A exortação que Tiago traz aqui é:
não faz isso, porque isso não é uma atitude cristã. Então, que essa exortação para aqueles irmãos possa servir para nós nos dias de hoje. Vamos praticar a palavra de Deus, não somente ouvir. Não adianta eu saber que eu não posso fazer acepção de pessoas, quando na prática eu faço acepção de pessoas. Para encerrar, eu quero terminar com o versículo que se encontra em Mateus 25:40. O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Vamos orar. Deus, nós queremos te louvar e agradecer mais uma vez pela tua palavra. Muito obrigado porque podemos estar estudando ela. Muito obrigado também por esse livro que já iniciamos há alguns domingos, por ver de forma tão prática como Tiago ele escreveu, exortando e admoestando aquela igreja, como são ensinos práticos, como por exemplo não fazer acepção de pessoas, algo que é tão comum e muitas vezes até passa desapercebido por nós. Mas ajuda-nos, ó Deus, a olharmos para essa palavra, ajuda-nos a avaliarmos a nossa vida e que nós não venhamos a estar praticando aquilo que não é da tua vontade. É isso que eu te peço, Senhor, que o Senhor também nos capacite, que o Senhor também nos ajude a podermos viver de uma forma que agrade ao Senhor. Pois é em teu nome que nós oramos e agradecemos. Amém.